Fala pessoal, antes dos campeonatos, dos remakes e das aventuras gigantescas que a gente conhece, Pokémon também teve uma fase cheia de experimentos, projetos curiosos e ideias malucas que pouca gente viu e que mesmo assim fazem parte da história da franquia. Eu sou o Geeks e este é o canal Geeks Memory e hoje a gente vai explorar os 10 jogos de Pokémon que você provavelmente nunca jogou, nunca viu ou nem sabia que existiam. Alguns são cult, outros são estranhos, e tem uns aqui que você vai jurar que a Nintendo inventou só para testar os fãs. Então prepare a Pokédex e vem comigo nessa lista. Em 10º lugar, temos Pokémon Dash, lançado em 2004 para Nintendo DS. Foi um dos primeiros experimentos do Nintendo DS, usando a tela de toque para colocar Pikachu correndo em pistas malucas contra outros Pokémon. A jogabilidade é simples e frenética. Quanto mais rápido você desliza a caneta Stylus, mais rápido o Pikachu dispara pela fase. É um jogo direto, caótico e curioso, que mostra como a Nintendo testava novos conceitos sem medo de errar. Pouca gente lembra dele, mas quem jogou sabe que Dash tinha uma energia bem diferente. É um spin-off que veio e foi sem fazer barulho, mas que vale ser descoberto, principalmente se você gosta de jogo de corrida de cavalo. Em 9º lugar, temos My Pokémon Ranch. Lançado em 2008 para Wii via WiiWare, foi criado como um espaço virtual para armazenar e exibir seus Pokémons importados do Nintendo DS. Em vez de batalhas ou missões, aqui você simplesmente observava seus Pokémons vivendo em uma fazenda 3D e interagindo entre si e formando comportamentos próprios. Podemos chamar de um cozy game da época. É um jogo quase meditativo, simples e um pouco estranho, mas cheio de charme para quem curte ver sua coleção ganhando vida. Poucos tiveram acesso a ele porque dependia fortemente da WiiWare, e exatamente por isso virou um dos títulos mais perdidos da franquia. Em 8º lugar, temos Hey You, Pikachu! Lançado em 1998 para Nintendo 64. Foi um dos projetos mais ousados da Nintendo, um jogo onde você literalmente conversa com Pikachu através de um microfone especial. Para a época, a ideia era revolucionária, interação por voz, respostas emocionais e um vínculo direto com o seu mascote preferido da série. A tecnologia tinha limitações óbvias, mas o encanto de falar com Pikachu e ver ele reagir era algo único. Hey You, Pikachu é peculiar, divertido e um dos experimentos mais memoráveis, embora pouquíssimos jogadores tenham vivenciado isso na prática. Em nosso 7º lugar, temos Pokémon Pinball, lançado em 1999 para Game Boy Color. Trouxe um dos conceitos mais inesperados para a franquia: capturar Pokémons jogando pinball. Cada mesa representava uma região, e o cartucho vibratório adicionava uma imersão surpreendente para a época. Era fácil de jogar, viciante e com muita personalidade. Apesar de ter uma base de fãs dedicadas, acabou ficando à margem dos grandes lançamentos e se tornou um tesouro escondido para colecionadores e amantes de clássicos do portátil. Em 6º lugar, temos outro jogo perdido nas redes da Nintendo: Pokémon Picross. Lançado em 2015 exclusivamente no Nintendo 3DS via eShop. Mistura os famosos quebra-cabeças de lógica com uma progressão baseada em Pokémon. É um jogo relaxante, desafiador e extremamente bem pensado, talvez o melhor puzzle da série. Por ter sido lançado digitalmente e sem grande destaque, acabou passando despercebido por muitos jogadores. E hoje é considerado um dos spin-offs mais refinados e subestimados já feitos da série. Nosso 5º lugar vai para Poképark 2, Wonders Beyond. Lançado em 2011 para Nintendo Wii, é uma aventura leve e acolhedora onde Pikachu e seus amigos exploram um parque temático repleto de minijogos, desafios e pequenas histórias. O visual colorido e a narrativa sobre amizade e coragem dão ao jogo uma sensibilidade única, quase como viver um episódio especial do anime. Apesar da beleza e do carisma, passou batido pela maioria dos jogadores, por ser voltado a um público mais jovem, mas quem o jogou o lembra com muito carinho, um típico cozy game da série Pokémon. Em 4º lugar temos Pokémon Puzzle League, lançado nos anos 2000 para Nintendo 64, transformou o clássico painel de puzzle numa experiência totalmente temática do anime, com suas dublagens originais, músicas icônicas e arte inspirada na era clássica.
fazem o jogo transbordar nostalgia. As partidas são rápidas, técnicas e incrivelmente viciantes, e é um jogo de puzzle muito bom da Nintendo, mas que quase todo mundo esquece que existe. Em terceiro lugar, temos a iniciativa de jogos de luta da série Pokémon. Pokémon Tournament, lançado em 2015 para o Wii U e relançado em 2017 no Nintendo Switch com o nome de Pokémon Tournament DX, surgiu como uma fusão improvável entre Pokémon e Tekken. As batalhas são fluidas, cinematográficas e cheias de impacto, com animações que revelam um lado mais expressivo e feroz de cada Pokémon. As batalhas lembram muito a situação do anime. O sistema de combate mistura estratégia, leitura de movimentos e mudança de fase durante a luta, criando duelos intensos e muito satisfatórios, dando a verdadeira sensação de ser um treinador Pokémon. É um spin-off ambicioso, maduro e impressionante, que merecia muito mais reconhecimento do que acabou recebendo. Em segundo lugar, temos Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX, lançado para Nintendo Switch nos anos de 2020. É uma reimaginação belíssima da série Mystery Dungeon. Com um visual aquarelado e uma narrativa emocional sobre propósito, amizade e identidade, o jogo coloca você na pele de um Pokémon que acorda em um mundo desconhecido, sem suas memórias e sem respostas. A jornada é cheia de dúvidas e momentos tocantes, e com um senso de aventura diferente de tudo na franquia principal. É um dos spin-offs mais comoventes e subestimados da série Pokémon. Por fim, o nosso primeiro lugar, talvez o jogo mais diferente que temos aqui nessa lista, Pokémon Conquest. Pokémon Conquest foi lançado em 2012 para Nintendo DS e é talvez o crossover mais inesperado da história da Nintendo. Aqui, os Pokémon se misturam com a estratégia tática da série Nobunaga's Ambition, criando um jogo que junta reinos, alianças, batalhas estratégicas e uma estética belíssima inspirada no Japão feudal. Para quem não sabe, a série Nobunaga's Ambition retrata a história do Japão feudal, onde ainda o Japão não era unificado e era vários dividido em silos, e cada silo com o seu lord feudal. Sendo assim, o seu objetivo é unificar o Japão. A combinação é surpreendente, cada comandante tem seu Pokémon parceiro, e cada reino possui uma identidade forte e o gameplay exige o seu planejamento real de estratégia. Pouca gente acabou jogando e pouquíssima gente sabe que existe, mas quem descobriu Pokémon Conquest sabe que é um dos spin-offs mais criativos, inteligentes e brilhantes já feitos na série Pokémon. Isso é Pokémon. Dos puzzles esquecidos aos crossovers improváveis, dos parques temáticos às aventuras cheias de emoção. Esses jogos provam que Pokémon sempre gostou de experimentar, arriscar e ir além das batalhas tradicionais de estratégia por turno. E aí, me diga quantos desses jogos você já conhecia? Coloca aqui nos comentários, eu aposto que muitos desses você nunca jogou. E se curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, já deixa o like e ativa o sininho para saber quando tiver novos vídeos no canal, porque aqui temos vídeo toda semana. E não se esqueça de dar uma passada na nossa playlist, onde tem muito mais vídeo de Pokémon e de top 10 como este. Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço!